Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Casos. E hoje eu tenho uma notícia boa para passar para vocês. Vocês já devem estar estranhando eu estar aqui em plena segunda-feira postando vídeo aqui no canal. E essa é a notícia boa. A princípio, gente, sempre que eu puder, lembrando, sempre que eu puder, não vai ser algo certo ainda, estarei postando vídeos, 2 vídeos por semana aqui no canal, um na segunda-feira e um na quarta-feira. Então, para vocês saberem quando que vai ter vídeo na segunda, quando que não vai ter, enfim, ficarem por dentro de qualquer mudança ou qualquer alteração de postagem, enfim, de vídeos aqui, me sigam lá no perfil do Instagram casos.mistérios, me sigam lá, porque qualquer mudança ou o dia que não tiver vídeo na segunda ou o dia que tiver vídeo na segunda, eu vou avisar por lá. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para ajudar esse canal a crescer ainda mais. Curta esse vídeo no final se você gostar. E vamos começar hoje a história que, na verdade, vocês lá no perfil do Instagram escolheram, sim, eu faço votação lá, que é a história tão misteriosa, qual a história tão misteriosa que tem por trás da mansão Winchester. E eu vou contar essa história hoje aqui pra vocês. A mansão Winchester, ela fica localizada em San José, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e levou nada mais, nada menos, gente, do que 38 anos para ser construída. Para vocês entenderem melhor como que por que demorou tanto tempo para essa construção, né, terminar, enfim, eu vou contar um pouquinho da história por trás dessa mansão, das pessoas que estão por trás dessa história maluca. Tudo começou lá na década de 1870. Sarah Lockwood foi casada com um homem chamado William Winchester, que era filho de Oliver Winchester, que foi o fundador da Winchester Repeating Arms Company. Gente, o meu inglês é ótimo, então não me julguem porque... Vamos tentar de novo? Eu vou tentar ler aqui. É muito difícil falar esse nome. Winchester Repeating Arms. Winchester Repeating Arms Company. Acho que é isso. As espingardas Winchester foram muito utilizadas durante a Guerra do Oeste, que teve como finalidade ocupar as terras indígenas no final do século passado. O William, que se casou com a Sarah, ele era o único herdeiro do Oliver, né, o pai dele, que foi o fundador dessa empresa de armas, que é muito conhecida, foi muito conhecida mais naquela época lá nos Estados Unidos. Então, eles se casaram e a Sarah e o William, eles acabaram tendo uma filhinha. A filha deles, ela acabou nascendo no dia 12 de julho de 1866, só que, infelizmente, ela acabou morrendo pouquíssimo tempo depois do que, na época, eles chamaram de marasmo. Tentei pesquisar no Google o que é marasmo, enfim, naquela época eles chamavam de marasmo. Pelo que eu vi, ela era uma criança muito fraquinha, muito desnutrida, nasceu com pouco peso, acabou morrendo disso. Acho que foi mais ou menos isso. Depois da morte, né, bem prematura da filhinha dela, a Sarah, ela acabou entrando numa depressão bem profunda. Ela tentou até engravidar de novo, mas ela não conseguiu. Já em 1881, o sogro da Sarah, né, o fundador, né, da indústria das armas, enfim, o Oliver, acabou falecendo. E para piorar mais a situação, né, enfim, da família, o marido da Sarah, o William, acabou morrendo em março do ano seguinte. Ele acabou falecendo de tuberculose e acabou deixando 50% das ações da empresa Winchester de herança para Sarah. Logo depois da morte do William, a Sarah, ela procurou diversas formas para poder falar com o esposo morto. Então, quando ele faleceu, ela ficou procurando médiuns, enfim, pessoas que se comunicavam, né, com espíritos para poder falar com seu falecido marido. Até que ela conseguiu encontrar um médium que conseguiu se comunicar com o seu falecido marido William. E foi aí que tudo começou. Nessa conversa com o médium, um médium teria entrado em contato com o esposo dela, no qual o esposo dela, William, teria dito para Sarah o seguinte: que a família Winchester, ela possuía uma maldição,
que a família Winchester estava amaldiçoada pelos espíritos de todos aqueles que foram mortos por rifles Winchester e que ela deveria se mudar para o oeste e construir uma casa para ela e para esses espíritos. E tem mais, nesse recado que o falecido marido passou para ela, não bastava ela se mudar e construir uma casa para ela e os espíritos. Na mensagem que ele passou, ele falou que não era só construir, ela deveria construir a casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E que se ela ousasse, enfim, parar de construir a casa, ela iria morrer. Simples assim. Então a Sarah acabou deixando a casa dela em New Haven, em Connecticut, e acabou se mudando para a Califórnia. Então em 1884 ela comprou uma casa que mais tarde ficaria conhecida como Winchester Mystery House, uma mansão vitoriana no qual ela escolheu para que fosse construída e os desejos do marido, o recado do marido pudessem ser colocados em prática. Sarah contratou em torno de 18 funcionários que trabalhavam dia e noite sem parar, e devido a não ter nenhum planejamento para nenhum arquiteto para, enfim, desenhar a construção, era tudo meio que construído assim totalmente sem nexo nenhum, sem planejamento nenhum, sem pé nem cabeça. Era simplesmente eles iam construindo, enfim, conforme a Sarah mandava, eles iam construindo. Para vocês terem uma ideia do que saiu dessa construção sem planejamento nenhum, eu vou citar algumas coisas que tem dentro dessa casa. Eram quartos que abria a porta e dava de cara com uma parede, eram escadas que não levavam a lugar nenhum. A mansão acabou possuindo 950 portas, 10 mil janelas, 40 escadas, 52 clarabóias, 47 lareiras, 6 cozinhas e cerca de 160 cômodos espalhados por 7 andares de estrutura. A mansão ainda contava com passagens secretas e alçapões. A Sarah ela nunca revelou para ninguém de onde ela tirava essas ideias para a construção da casa, mas segundo ex-funcionários, que trabalhavam na construção, afirmaram que seguidamente ela tinha a visita de médiums que iam lá. A casa também possuía 13 banheiros, mas apenas um funcionava com o intuito de confundir qualquer fantasma que desejasse abrir a torneira. Além disso, a Sarah dormia em um cômodo diferente todas as noites, que era para despistar os espíritos. Para muitos historiadores, para muitos pesquisadores e para muitas pessoas que criam teorias, a casa toda ela foi construída da ideia de espíritos. Então há essa teoria de que ela, nessas sessões, enfim, que ela tinha, os espíritos incorporavam nela ou até mesmo falavam com ela e desenhavam, ou ela desenhava a planta da casa, ou até mesmo os espíritos davam o desenho para ela. Então tem muitas teorias em volta disso para tentar explicar e tentar achar uma resposta para essa loucura toda. Inclusive no filme que tem, vou deixar a dica aqui para vocês que é muito bom esse filme, que é um filme que eu assisti até antes de fazer esse vídeo para poder me inteirar, para ver se tinha algo a ver realmente com a história, que é A Maldição da Mansão Winchester, que foi lançado em 2018. E é um filme bem bacana. Depois que vocês virem esse vídeo vai ser mais interessante de ver, porque vai dar para enxergar um pouco de uma forma mais ampla assim a história, enfim, dá para explorar melhor o filme. E no filme eles abordam muitas coisas que eu trouxe nesse vídeo. E uma dessas teorias eles mostram no filme em relação a esses espíritos que talvez, incorporavam nela, enfim, e ela acabava desenhando, eles faziam com que ela desenhasse o cômodo que eles queriam para aquela casa. Uma outra curiosidade também, que também é mostrada no filme, é a ligação que a Sarah tinha na vida dela com o número 13, que nunca foi explicado. Ele era um número favorito da Sarah e, por exemplo, se repete assim várias vezes durante a construção. São janelas com 13 painéis, por exemplo, são escadas que têm 13 degraus, tem um total de 13 banheiros, e até mesmo o testamento que ela assinou 13 vezes e continha 13 páginas. Infelizmente, em 1904, teve um terremoto naquela região e a mansão ela foi bem abalada a estrutura, então de 7 andares ela passou a ter 4 andares. Por fim, as obras da mansão Winchester elas só chegaram ao fim em 1922, quando a Sarah faleceu.
Sarah faleceu de insuficiência cardíaca durante o sono no dia 5 de setembro de 1922. Reza a lenda que logo que descobriram sobre a morte de Sarah, os pedreiros e marceneiros largaram suas marretas e abandonaram a casa sem olhar para trás. Reza a lenda que os fantasmas, os espíritos, eles permanecem na residência até hoje. No filme tem algo interessante que eu não vi na história real, quando eu pesquisei, mas no filme eles trazem, mas eu acho que é da ficção mesmo, que eles meio que inventaram, dando uma acrescentada nessa questão da obsessão pelo número 13 que ela tinha. Eles mostram no filme que quando ela construía quartos, os espíritos que eram ruins, ela trancava eles nesses quartos, para não causar mal algum. E para manter eles presos dentro da mansão, dentro desse quarto, ela tinha que fechar as portas e tinha que ser com 13 pregos. Então, ali eu achei bem marcante, eu até achei que isso traria na história real, mas eu não achei. A Sarah, ela acabou deixando, de herança, todos os seus pertences pessoais para sua sobrinha mais próxima, a Marion. Porém, a mansão Winchester, ela não foi mencionada no testamento. Então, a sobrinha dela, que ficou, enfim, com a herança, bem dizer, com tudo dela, acabou leiloando essa residência. Os avaliadores, que iam fazer o leilão dessa casa, acharam totalmente uma residência não habitável, assim, totalmente sem nexo e inapropriável para habitar, para vender para uma família, por exemplo. Então, eles acabaram leiloando. E um investidor local acabou comprando a casa para fins, para fins lucrativos, Por muito tempo a mansão ela foi aberta ao público, para visitação, para as pessoas que acreditam no sobrenatural. E somente no dia 7 de agosto de 1974, a Winchester Mystery House recebeu o título de Marco Nacional dos Estados Unidos. Hoje a mansão é uma atração turística local para pessoas que acreditam no paranormal, e é aberta para passeios no Halloween e nas sextas-feiras 13. Segundo os guias que trabalham lá, é no terceiro andar da casa onde moravam os funcionários da mansão que você realmente consegue escutar passos e vozes sussurrando de espíritos antigos. Vocês teriam coragem de ir nessa mansão? Eu, de todos os lugares mal assombrados que eu já falei aqui no canal, essa mansão me despertou um certo interesse e uma curiosidade muito grande e com certeza eu iria. Se um dia eu tiver a chance de ir pra lá, com certeza esse lugar eu vou conhecer. Se vocês gostaram desse vídeo de mistério de hoje, deixem aqui nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram, casos.mistérios, também lá no TikTok, tá aqui o perfil. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!